Olá, sejam todas e todos bem-vindos à roda de conversa com o tema Microparques Urbanos. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. As nossas rodas de conversa têm como objetivo o debater temáticas interessantes para a cidade. Hoje, por exemplo, iremos conversar sobre os espaços livres e naturalizados, pensados principalmente para as nossas crianças. A gente conta com o apoio da TV Terra do Sol, que transmite essa roda de conversa. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a titular da Coordenadoria Especial da Primeira Infância, Angélica Leal. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Direito Público, Angélica é secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância da Prefeitura de Fortaleza, onde também exerceu anteriormente a função de assessora técnica. Na gestão municipal, também foi diretora da Proteção Integral e presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã, FUNCI. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho extremamente importante e relevante trazer essa temática da infância, de como os espaços naturalizados, como os espaços públicos, de maneira geral, eles impactam no desenvolvimento infantil. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito inspiradora e muito rica para todos que nos assistem. Também se encontra aqui conosco a doutora em Arquitetura e Urbanismo, professora da Universidade de Fortaleza e coordenadora de Desenvolvimento Urbano, Camila Girão, que também é parte da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Obrigada, Camila. Obrigada, Débora. É um prazer estar com todos aqui para a gente conversar sobre um projeto que para a gente é tão importante, que é o projeto dos microparques aqui em Fortaleza. E virtualmente, para conversar com a gente aqui também sobre os microparques, convidamos o fundador do Instituto Harmonia da Terra e peça fundamental no conceito dos microparques urbanos aplicado aqui em Fortaleza, Guilherme Blauf. Obrigada, Guilherme, pela sua presença. Olá, boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema que é tudo para mim, espaços vivos, verdes, onde possam brincar crianças, adultas e adultos e cuidadoras. Boa tarde. Obrigada. E antes de iniciar a conversa com os nossos convidados, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é um microparque e realmente ver como ele impacta a vida da comunidade das crianças? Então, deu para entender um pouquinho? Agora vamos ampliar essa discussão com os nossos convidados. Então, para vocês, o que é que significa um espaço naturalizado? O que é que significa a importância de um microparque na vida de vocês? Bom, microparque que são parques naturalizados, eu vou deixar a resposta mais técnica aqui para a arquiteta e também para o Guilherme. E do ponto de vista da primeira infância, é uma estrutura simples de fazer, que pode integrar a comunidade. A gente pensa, né, e tem estratégias para trabalhar com mudança de comportamento da comunidade para que ela possa se apropriar desse espaço.
Trazer as crianças para esses espaços, para terem contato com a natureza, estar ao ar livre, porque isso estimula a imaginação da criança, ajuda a criança até a percepção do seu corpo, de alguma forma vai impactar também na saúde mental da família, porque vai estar integrada ali naquele lugar, perto da comunidade. Então, assim, esses espaços naturalizados, que é uma oportunidade também que existe, já que a ideia deles é partir de áreas degradadas, né, que estão em áreas mais vulneráveis da cidade, é justamente essa, né, levar esse verde e trazer as famílias, as crianças para usufruir desses espaços, que isso com certeza tem impactos positivos muito importantes e tem uma potência enorme de você conseguir fazer com que aquela comunidade ela cuide melhor tanto do seu espaço quanto das suas crianças. Perfeito. Para mim, o microparque é uma oportunidade e é uma revolução urbana. É uma oportunidade porque as comunidades elas estão tendo, talvez pela primeira vez, de dizer como elas querem usar o espaço, como elas querem usufruir e pertencer e tomar de conta. E é uma revolução porque a gente está tendo a oportunidade de trazer a natureza dentro de uma estrutura urbana tão sacrificada, tão densa e tão carente de espaços naturais, um pouco mais perto. A gente entende que os parques urbanos, cada vez mais, eles devem ter contato com a cidade. E esse contato ele tem que ser o mais delicado possível. Então, é a oportunidade e a revolução que a gente tem, né, nos microparques de trazer a natureza de uma maneira a tornar a comunidade um espelho, né, retratando esse espelho de uma maneira delicada, ouvindo e trazer a natureza, olhando para as crianças principalmente, esse olhar cuidadoso e tratar as famílias e fazer com que eles se identifiquem naqueles espaços. Então, por isso que eu acho que o projeto dos microparques, e a gente está fazendo de tudo possível para que eles aconteçam da melhor forma possível, ele vai ter essa oportunidade, quiçá, nesses primeiros 30 espaços, e quiçá a gente consiga ampliar ainda mais no futuro. Perfeito. E você, Guilherme? Eu sinto que a Prefeitura de Fortaleza deu um passo muito importante com o projeto dos microparques, porque eles representam um olhar em direção à recuperação das áreas verdes, né, que com o crescimento das cidades desordenado que a gente teve no século XX, as cidades ficaram com poucos fragmentos de vegetação nativa, então recuperar esses ecossistemas é primordial para muitos aspectos, né, da vida humana, né, da saúde, do bem-estar, da convivência. E as crianças são as que mais se beneficiam quando existe uma área verde num centro urbano que é recuperada de uma maneira mais viva, né, que não sejam aqueles parques muito engessados, muito quadrados que a gente vê dos jardins franceses, ingleses, europeus, né? Então, como a gente encontrar também um paisagismo que seja brasileiro, que seja um paisagismo que olhe também para as espécies vivas de Fortaleza, para possibilidades de brincar diferentes também dos parquinhos convencionais, né? A gente está falando que os parques, os microparques de Fortaleza, eles têm os parques naturalizados, mas eles são muito mais do que isso, né? São realmente uma escuta da comunidade que vai decidir o que ela vai querer para o seu território, o que gosta, que tipo de culturas reflete ali. Então, eu acho que isso pode servir de exemplo, esse projeto agora que está sendo escalado para 30 microparques, pode servir de exemplo para outras cidades do Brasil e do mundo que queiram pensar reconstituição de áreas verdes com escuta comunitária. É isso mesmo. E Camila, como surgiu esse interesse? Como foi o início desse projeto? Como surgiu esse interesse municipal de criar microparques para as comunidades? A City Nova, que é uma fundação dentro do escopo, né,
da estrutura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, ela sempre procura inovar, né? Procurar problemas reais na cidade, e essa inovação é sempre vinculada a parcerias produtivas, né? Então, a City Nova procurou nessas parcerias, e o Guilherme está aqui como resultado disso. Sim. E dentro de um problema real da cidade, eles procuraram soluções inovadoras. Um segundo ponto, né? E qual é esse problema real? Áreas abandonadas na cidade e o que fazer com elas. Áreas públicas abandonadas. Então, a partir desse problema real, se pensou o que fazer com essas áreas e torná-las áreas verdes, que as pessoas pudessem ter o contato com a natureza, né? E aí isso começou a construir as possíveis soluções, né? Como idear, como transformar essas áreas a partir do senso comunitário, como tratar essas intervenções com baixo custo, mas com grande senso de transformação, e que essas transformações de baixo custo pudessem durar por muito tempo, né? Como a manutenção a posteriori ela poderia ser cuidada com a comunidade junto com o poder público. Então, depois de idear esses projetos pilotos, 2 projetos foram idealizados e implementados. Isso trouxe para a gente um know-how de como fazer, e, a partir disso, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente foi contactada para ser a secretaria para explorar esse projeto e ampliá-lo, né? E assim está sendo feito. A gente vai conseguir transformar numa política pública e, de fato, ampliá-la para todas as regionais do município. Então, e a partir disso, a gente está executando agora esse processo de ampliação, que vai durar aí durante um ano e pouco, né, fazer esse processo, que está agora em pleno andamento. Então, essa foi um processo gestado com muito esforço, né, muitas mãos, isso é importante que se fale, né? Não só a City Nova e a Selma, mas outras secretarias foram diretamente envolvidas para que isso fosse possível. Sim. E agora, pensando um pouquinho na primeira infância, Angélica, por que os parques naturalizados impactam de maneira tão grande e tão positivamente no crescimento da primeira infância, nesse desenvolvimento, na sua opinião? Bom, na minha opinião, não. A ciência tem demonstrado, né, que uma das etapas mais importantes da vida dos indivíduos é a primeira infância. Né, e ela vai impactar, então, todas as experiências que são vividas, né, pelas crianças, né, durante essa etapa da vida das pessoas, elas têm impactos futuros, né? Então, por que esses espaços naturalizados, esse convívio com a natureza, ele pode ser tão positivo? Exatamente por isso, porque quando você vivencia momentos, né, esses momentos de brincar, que traz aprendizado, esses momentos de interação social, que é o que acontece quando você está no parque, né, interagindo com outras crianças, esse momento que que as crianças estão ali tendo esse contato, estão ao ar livre, estão tendo contato com a natureza e também com os espaços públicos, elas também estão se apropriando, estão criando esse sentimento de pertencimento da comunidade, né? Então, tudo isso vai se refletir para que você tenha crianças maiores, e depois adolescentes e adultos que têm esse sentimento e que tiveram esse estímulo, né? Então, o que faz com que as crianças possam desenvolver o seu potencial máximo, né? É exatamente você ter esses estímulos, você ter o cuidado. Então, quando a comunidade se apropria do microparque, que é a ideia principal, é trabalhar essa mudança de comportamento para que a comunidade participe do processo, defina. Inclusive, os microparques iniciaram, e aí o Guilherme vai poder falar um pouco mais sobre isso, por meio da escuta das crianças, né? Que tem muita potência,
E aí a gente precisa fazer com que as crianças sejam esse porta-voz da comunidade, né? Porque eu acho que quando elas, de alguma forma, elas trazem o que elas querem vivenciar nesses espaços, ou o que faz sentido para elas, claro, a gente tem que pensar que cada comunidade, cada território tem suas características, né? Então, cada um vai ter suas soluções também. Então, as crianças podem fazer parte de todo o processo também, e isso é um reflexo de como a comunidade cuida das crianças, né? Então, resumindo, é isso. Quanto mais a criança tem contato com a natureza, quanto mais ela está ao ar livre, quanto mais interações, brincadeiras, imaginação, aprendizagem, saúde, tudo isso está diretamente ligado a estar nesses ambientes. Então, por isso que é muito feliz esse projeto, foi muito feliz, porque ele consegue também estar disseminado em várias áreas da cidade, em áreas que naturalmente não estavam previstos, né? Mas que agora vão ter esse espaço. E Guilherme, pensando um pouquinho agora nesses últimos anos, como foi para as crianças, né, que foram anos de restrições sanitárias, restrições de ficar em casa muito tempo, as telas e as tecnologias foram os jeitos que as crianças tiveram de se ir nesses últimos anos, né? Como a gente reconecta o público infantil, a primeira infância, com a natureza, com esses jeitos de brincar lá fora, sem ser dentro de casa? Então, Débora, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente vive uma epidemia, né, de vício e adição por telas, não só crianças e jovens, mas todas e todos os adultos também, enfrentando isso. Não existia esse fenômeno até 2008, 2010, então a gente está diante de um fenômeno novo, que é o vício em telas, né? E claro que as crianças são bastante vulneráveis, porque a gente tem uma vasta gama de vídeos, videogames, TikTok, rede social, e é realmente complexo lidar com isso. É algo que precisa ser lidado por pais, cuidadores, escolas, né? Eles precisam enfrentar e criar suas estratégias de como lidar com a tela, né? Como lidar com essa relação, com a sua própria relação com a tela diante das crianças e a relação da criança com as telas dela. Mas eu acredito muito que existe um poder de encantamento na natureza, né? De onde a gente vem. Então, existe uma conexão natural dos seres humanos com os espaços naturais, com o ecossistema do qual ele vem, né? Com o seu ambiente natural, e que a criança é muito mais ainda conectada com esses espaços vivos, né? Então, ela fica encantada. É só quem já andou com uma criança numa trilha percebe que ela se admira com a biodiversidade, com cada coisa que acontece, com cada pingo de água que cai, com cada formiga que faz um caminhozinho e carrega uma folha. Então, tudo isso desperta na criança naturalmente muito desejo de aprender, de curiosidade, de alegria para ver. A maneira de sair das telas, não existe uma maneira, existem muitas, mas eu acredito que a natureza por si só, ela é muito atraente para as crianças. Então, as crianças, se os adultos, cuidadoras adultas, escolas, né, todo mundo que se relaciona com a criança, se propuser, se dispuser a desligar seu celular e ir para um parque, para uma praça, para um ambiente natural, ou pelo menos para um lugar ao ar livre, né, pegar uma criança na mão e ir para esses ambientes, que a escola se arrisque a sair de seus próprios muros, nos lugares onde isso é possível, que as famílias passem fim de semana em ambientes naturais, né? Por mais precária que seja a condição, existe um espaço que pode ser vivenciado, né? Então, acho que é importante que as adultas e os adultos tirem, porque são eles os responsáveis para que as crianças estejam na natureza. Concordo plenamente. E, inclusive, isso se conecta com a próxima pergunta que eu vou fazer para a Camila, é que, além das crianças, a gente precisa recuperar essa relação com o natural, com o ar livre, com o que está ao nosso redor também para a comunidade adulta, né? Os jovens adultos, adolescentes, que estão também muito dependentes de telas e das tecnologias para viver a vida, se conectar e socializar.
de que outras formas a gente, Camila, a gente tem hoje em dia, na sua opinião, e também como iniciativa do município, para reconectar a população com o verde, com a arborização? Eu acho que tem duas questões importantes aí. Primeiro, a questão da educação ambiental, né, que é essencial hoje, né, para a sustentabilidade urbana, como tratar o lixo, como se comportar no meio urbano, como cuidar dos ecossistemas naturais. Eu acho que isso é fundamental, que a gente tenha espaços naturalizados para que os processos de educação ambiental eles possam acontecer. E o outro aspecto que eu acho muito importante, que esses espaços podem contribuir, é a questão da saúde mental mesmo, certo? Cada vez mais a gente é bombardeado por doenças, né, que estão acometendo realmente o dia a dia dos jovens, dos adultos, dos idosos, principalmente. Eu acho que esses dois aspectos eles estão cotidianamente afetando a nossa vida, né? Como a gente vai recuperar e tornar as cidades mais resilientes aos resíduos que a gente produz constantemente e como a gente deve tratá-los, e também como esses espaços livres são um escape e, de fato, funcionam para que a gente tenha uma melhor clareza, né? E um tratamento mesmo, e benefícios para quando a gente está já não aguentando mais as pressões do trabalho, as pressões por você ser muito produtivo, quando você não aguenta mais, né? Essas pressões cotidianas que todos nós somos submetidos e a gente precisa de espaços para extravasar. Então, eu acho que esses espaços de reconexão com a natureza, eles são fundamentais, principalmente para esses dois aspectos. Muitos outros, né? Para o lazer em família, para você se reconectar com seus amigos, sua família, isso a gente já sabe. Mas eu acho que eles vão ter essas duas novas qualidades que vão cada vez mais ser mais importantes para o nosso dia a dia. Com certeza, Camila. E a gente volta daqui a pouco para conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante para a cidade de Fortaleza. E estamos de volta para essa conversa tão proveitosa que está sendo sobre o tema microparques. E Gui, o Gui ele vai ter que já se despedir da gente, então vou fazer uma última pergunta para ele. Gui, você que foi protagonista e extremamente presente na execução dos dois primeiros microparques que nós já temos aqui em Fortaleza, que é o Microparque José Leon e seu Zequinha, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como foi a experiência de estar dentro da execução desses dois microparques. Maravilha. Para mim era muito novo também, porque nesse âmbito de ter um grupo intersetorial de várias secretarias da prefeitura articulando junto a construção de um parque naturalizado foi algo novo para mim. E foram os dois primeiros mesmo da rede Urban. O que eu achei que foi muito interessante do processo, que vale a pena destacar, é que ele foi feito como uma oficina de aprendizagem. Então você não estava ainda, Débora, mas vieram muitos voluntários de várias áreas, de várias secretarias, trabalhar na construção desses parques. E nesse trabalhar, a gente ia trocando experiências sobre questões bem técnicas, sobre questões paisagísticas, sobre questões da infância, sobre os espaços públicos. Então, foi uma grande oficina de aprendizagem, né? Foi uma maneira que a gente encontrou dentro da rede Urban de propor uma experiência de construção de parque naturalizado, mas que a cidade possa seguir fazendo esses espaços depois por conta própria. O que eu achei muito interessante do Parque José Leon é que isso era uma estratégia também da prefeitura nos microparques, era implantar um parque naturalizado e ao lado um parquinho convencional. E foi muito interessante perceber que o parque naturalizado, as peças de madeira para brinquedo, duraram muito mais do que o parquinho convencional. Enquanto o parquinho convencional rapidamente se degradou, os balanços quebraram, as gangorras quebraram, o parque naturalizado ele estava bastante preservado, assim, ainda com todo o seu
seu potencial de brincar lúdico. A gente viu também, nessas experiências, a gente viu a comunidade, principalmente no José Leão, a gente viu a comunidade se aglutinando em torno da ideia. Foi feito um encontro no final, onde todo mundo celebrou com café, com suco, com comida, as crianças brincando. Os vizinhos relatam que eles se comunicam muito mais, que a partir dessa experiência também de espaço público verde, os vizinhos começam a aumentar as suas relações. E o que a gente percebeu também foi a observação dos brincares. Então, eu queria me despedir com essa mensagem, que a gente possa aprender com as crianças, né? As crianças são grandes mestras, elas são incríveis, né? Então, a gente possa ter a coragem, crianças, observar seus brincares, dar ouvido para elas, escutá-las no que elas querem, né? Porque, com certeza, elas querem coisas incríveis e a cidade no futuro será delas também. Então, boa tarde, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Guilherme. Foi ótimo ter você hoje aqui com a gente. E para continuar falando um pouquinho sobre as crianças, queria te perguntar, Angélica, quais outras iniciativas relacionadas com a primeira infância a gente pode incorporar também aos microparques? Pensar em quais projetos a gente pode aglutinar e realmente deixar mais atrativo para as crianças se utilizarem desses projetos e também desses espaços. Bom, acho que a principal missão da Coordenadoria Especial da Primeira Infância é justamente fazer com que as políticas públicas, né, de primeira infância, as que são exclusivas e não exclusivas, elas se conectem, né? Então, cada secretaria está pensando nas suas entregas, seja na saúde, na educação, na assistência, enfim, no meio ambiente. E a gente fica lá só pensando como é que a gente vai fazer para tudo isso se comunicar. Então, hoje, por exemplo, nesses 2 microparques que já existem, né, o Zé Leão e o seu Zequinha, já existem algumas iniciativas que estão integradas, que é a leitura na praça, que são quiosques de leitura, que também são adotados por pessoas da comunidade que ficam responsáveis pelo horário de abrir, que é um horário que faz sentido para a família, não pode ser um servidor público que vai lá, abre no horário de expediente quando as crianças estão na escola, né? Então, geralmente, funciona a partir das 4, 5 horas da tarde, né? Então, tem esses quiosques de leitura. Junto dos quiosques também foram feitas intervenções lúdicas no entorno, né? Com amarelinhas, com brincadeiras, para estimular uma mudança de comportamento relacionada a três ações, que é cantar, brincar e contar histórias. E, então, também é um projeto que tem parceria com a Rede Urba 95, que é uma rede que Fortaleza, né, é uma rede mundial de cidades que pensa as cidades a partir da perspectiva de uma criança de 95 centímetros, que é uma criança que tem, em média, a altura média de uma criança de 3 anos. Né? Então, tem esses 2 projetos. E nós estamos também ampliando agora, pensando em algumas outras estratégias. Né? Uma estratégia para trazer permanente a escuta das crianças e a partir daí a gente evoluir em como a comunidade pode apoiar, né? Reconhecendo a criança como protagonista dos seus próprios direitos, né? Então, como a comunidade poderá apoiar os desejos, né? As necessidades dessas crianças na utilização dos espaços públicos. E aí entra microparque e entram outros também. E também tem o projeto de qualidade do ar, né? Que busca conectar os microparques em regiões, né? Na verdade, são os espaços que as crianças, são os equipamentos públicos que as crianças utilizam no seu cotidiano, que é ir para a escola, ir para o posto de saúde, eventualmente ir para um CRAS ou para um outro serviço da prefeitura. Então, isso já está sendo mapeado para conectar esses equipamentos públicos com os microparques, né? E trabalhar a qualidade do ar, fazer esse monitoramento da qualidade do ar, porque
para eventualmente propor algumas intervenções para melhorar a qualidade do ar. Então, primeiro vai fazer esse diagnóstico, né, de monitorar. E também todo esse processo, existem duas alternativas, que uma seriam ruas de brincar, né, que iria sair conectando esses espaços, e também o Caminhos da Escola, quando o microparque for também próximo das escolas. Então, você tem qualidade do ar, você tem leitura na praça, você tem microparque. Então, a gente quer transformar a cidade de Fortaleza, especialmente as áreas mais vulneráveis. É bom que fique claro que a ideia é trazer mais equidade, né? Justiça social também. Então, é exatamente pensando nesses espaços que estão mais nas áreas mais vulneráveis, nos territórios que precisam mais dessa atenção, trazer mais para esses lugares, porque é para a gente poder fazer esse equilíbrio e reduzir desigualdade. E a gente entende que você vai fazer isso quando você investe também na primeira infância, né? Então, em princípio, tem isso que já está no forno, né? Que a gente já está desenvolvendo há muitas mãos, com várias secretarias, e nesse ponto a gente tem que agradecer muito, porque tem tido uma boa parceria, uma grande parceria de todas as secretarias. A Selma tem sido uma grande parceira, a City Nova também, para poder colocar tudo isso num laboratório e a gente conseguir aprender também com a comunidade, aprender também com as crianças e trazer um resultado positivo que, de fato, funcione, que faça sentido para todas essas crianças e as comunidades onde estarão os microparques. É o que a gente quer, né, para essa nossa cidade. E agora a gente vai expandir, estamos com um projeto de expandir a política dos microparques, que já foram materializados em 2 espaços para mais 30 áreas em Fortaleza. E para falar um pouquinho mais disso, eu vou pedir para a Camila nos explicar como está, em que passo está esse projeto, como está sendo a resposta da população e nos dar um pouquinho de notícias. Primeiro, falar que o projeto Microparques Urbanos está dentro de um grande guarda-chuva, que é o Fortaleza Cidade Sustentável, que é financiado pelo Banco Mundial. E o projeto Microparques, ele está em pleno, como eu disse, em andamento, né? Ele é dividido em 3 etapas. Cada etapa é implementado 10 microparques. Então, nessa primeira etapa, que a gente está agora, ela, na verdade, foi iniciada em janeiro de 2023. Temos 10 áreas já passamos pela primeira rodada de oficina, primeira rodada onde a gente foi em porta a porta, nas áreas de entorno dos espaços, onde a gente explica o que é um parque naturalizado. O imaginário das pessoas ainda está muito fundamentado naquela praça estanque, né, que tem aqueles mesmos equipamentos, aqueles mesmos bancos, aquela mesma praça impermeabilizada. Então, primeiro a gente explica o que é o projeto, vai na porta, a porta de cada casa, daquela comunidade, convida as pessoas a participarem da elaboração do projeto. Então, faz depois reuniões comunitárias, apresenta o projeto, convida as crianças numa outra oportunidade para participar de oficinas de construção, do que elas querem, do que as pessoas querem para aquele espaço. Depois dessas etapas que a gente começa a elaborar o projeto. Então, o projeto ela sai dessas escutas, dessas explicações. A gente ouve o que as pessoas querem, se elas querem aquele espaço urbanizado, se elas não querem, o que elas querem lá. Aí a gente volta para uma outra rodada de oficinas para apresentar as diretrizes gerais do projeto, né? Aí as pessoas vão dizer: queremos, vamos mudar isso, vamos ajustar aquilo. Depois a gente parte para a finalização do projeto e para a execução. E aí é uma parte muito interessante, porque a execução, as pessoas participam ativamente do processo de execução. Não lá colocando, mas elas vão ser convidadas para a pedra fundamental. E algumas etapas também da execução, elas vão poder participar para pintar, para cortar ali a madeira da maneira que elas acham que vamos fazer aqui um balanço, vamos fazer aqui uma gangorra, né? Então, isso é muito interessante, porque
vamos plantar essa árvore juntos, né? Então, esse envolvimento faz parte da metodologia que a gente aprendeu, né, com os 2 pilotos, e a gente desenvolveu e aprimorou para a expansão dos 30, né? Então, também a gente tem as reuniões com os adotantes, né? Porque cada um dos microparques tem uma comissão montada com a população da área que vai se responsabilizar por monitorar a manutenção junto com a prefeitura. E depois da execução, a gente ainda tem 5 meses onde a gente vai acompanhar a manutenção primária, né? Depois de entregue, a gente vai ter ainda 5 meses de acompanhamento de cada espaço. Então, a primeira etapa está nesse processo preliminar, depois a gente vai começar a segunda com mais 10 espaços, e a terceira etapa vai finalizar com os últimos 10. Então, é isso que está acontecendo no momento. A gente está bem ansioso para chegar entregar a primeira etapa, onde a gente vai começar, inclusive, a avaliar, né, os alcances, os desafios, e vai aprimorar, com certeza, para a segunda etapa. Então, acho que é mais ou menos isso. E lá na secretaria a gente está disponível para tirar as dúvidas, né, receber as populações e continuar aí com esse processo. Que ótimo. A gente vai só ter um leve intervalo e vamos fechar essa conversa daqui a pouco. E agora a gente volta para esse momento final da conversa sobre os microparques urbanos tão importantes para Fortaleza. Aqui nos despedindo, primeiramente da Angélica, que contribuiu tanto para a nossa conversa. Obrigada, Angélica, por trazer essa visão da primeira infância sobre esse projeto. Obrigada, Débora. Acho muito importante estar participando desses momentos que são tão ricos, né, para a população de Fortaleza, e também trazer um pouco da primeira infância sobre a importância do desenvolvimento infantil e como os espaços públicos impactam na vida das crianças e nesse desenvolvimento. Estarei aqui sempre às ordens para participar de outros momentos, e pode trazer a pauta da primeira infância, que a gente vai estar presente. Obrigada. Perfeito. E eu agradeço também a presença da Camila, peça fundamental na expansão e na multiplicação desses espaços importantes para a cidade, dos microparques urbanos. Obrigada, Camila, por estar aqui com a gente hoje. Prazer, Débora. Foi muito bom. Obrigada. E assim a gente encerra essa conversa tão importante aqui sobre os microparques urbanos aqui na nossa roda de conversa. Obrigada a você, telespectador, obrigada a todos os nossos convidados e obrigada também a toda a equipe que participou desse projeto e continua participando para ampliar os microparques urbanos em Fortaleza e a nossa cobertura vegetal. Obrigada a todo mundo, boa tarde.